satisfação de apresentar a vocês o sistema MTR do CINIR, que passa a estar disponibilizado para todos os usuários geradores de resíduos. Esse sistema MTR é um sistema que traz algumas importantes vantagens. Primeiro, no que se refere à rastreabilidade dos resíduos. Segundo, vai permitir a consolidação das informações de geração, de transporte e de destinação de todos os resíduos no país. Além disso, ele vai possibilitar a elaboração de relatórios gerenciais, tanto para os órgãos ambientais como para os próprios usuários. Ele, em suma, representa uma segurança ambiental bastante importante para todos os envolvidos na cadeia de destinação, de geração e destinação de resíduos. E um fator que não pode ser ignorado é que ele também não tem nenhum custo para o usuário a sua utilização. Para ingressar no sistema, você vai ingressar usando o site que está indicado aqui na tela, www.mtr.cinir.gov.br, e como, assumindo que vai ser o seu primeiro contato, você vai ter a tela que está se apresentando aqui, que vocês podem ver, e você vai clicar em Novo Usuário. Clicando em Novo Usuário, vai se abrir uma tela de cadastro. E nesse cadastro você vai colocar a sua condição de usuário. Você pode ser só um gerador, ou pode ser um gerador e também um transportador, pode ser um destinador e eventualmente um armazenamento temporário. Se você for só o gerador, você vai clicar em gerador e vai fazer o preenchimento da tela, como está indicado aqui, colocando o seu CNPJ, o nome da empresa, se houver nome fantasia, o e-mail da empresa, o telefone, enfim, os dados fiscais da empresa. Além disso, você vai colocar no final da tela, como está indicado, os dados seus como usuário administrador do cadastro. Você vai pôr o seu CPF, indicar seu nome, seu Gmail e seu cargo na empresa. Se o teu perfil é exclusivamente gerador, você está com o cadastro completo e você vai poder simplesmente clicar em enviar o cadastro. Caso você tenha a inclusão de perfis como destinador, como transportador ou armazenador temporário, você vai ser solicitado, no caso de destinador, a preencher os campos referentes a que classe de resíduos você faz a destinação. Então você vai indicar aqui as classes de resíduos que você recebe. Em seguida você vai escolher o logotipo da empresa, que é importante para sair nos documentos que você emite com o destinador, que é o documento que vamos falar adiante, que é o certificado de destinação final. Você clica em escolher, entra no teu sistema, arquivo imagem, com o máximo de 100 KB, né? E uma vez selecionado, você em seguida é solicitado a preencher os dados da sua licença. Você clica em adicionar licença, se for aplicável, no seu caso, você vai indicar a licença se ela é estadual, se é municipal, o número da licença, a validade da licença, você vai definir aqui, e você vai escolher, vai fazer o upload da licença. Então tenha certeza de que você tenha no computador um upload, e essa licença tem que ser um arquivo PDF e não pode ser superior a 1 MB. Feito isso, você salva. Salvando a licença, você completou a parte do destinador. Em seguida, se você tem também o perfil de transportador, você então vai ser solicitado a indicar quais são os resíduos que você vai transportar. Então você vai indicar os resíduos de transporte que você vai fazer. Você vai indicar a placa do veículo, dos veículos que você vai utilizar, que esteja na sua licença. Você vai indicar também a sua licença, caso seja aplicável, se ela é estadual, se é municipal, se você é isento, mais uma vez se é aplicável. E se você também for um armazenador temporário ou ter armazenamento temporário como parte da sua atividade, você vai ter que indicar qual é a tua licença de armazenamento temporário, se é estadual, se é municipal, enfim, para que você possa, ao final, ter a habilitação de solicitar o acesso. Logo você faz o cadastro
poucos minutos depois, ou pouco tempo depois, você vai receber um e-mail com a informação do seu cadastramento, e nesse e-mail você vai ter a indicação do seu nome, usuário, do seu CNPJ, do CPF do cadastrador e da senha, que vão ter 6 dígitos. E é importante mencionar que todas as letras das senhas, quando aparecem, são letras minúsculas. Essa senha é uma senha de acesso inicial, você pode mantê-la ou pode depois fazer alteração à sua conveniência. Ok, está cumprido então o cadastramento de um novo usuário. Uma vez recebido o e-mail com o seu cadastro, você vai voltar ao sistema usando o mesmo endereço de acesso, e aí você vai ter a opção de já incluir o seu CNPJ, você vai incluir o seu CPF, vai incluir a senha que você recebeu e vai incluir a unidade que você está selecionando. Nós já vamos falar isso mais adiante, o que é a unidade. E você clica em entrar. Clicando em entrar, você vai ter a abertura da tela inicial do sistema, onde vai ter inicialmente na parte superior a indicação da sua empresa, com o CNPJ, quem é o usuário que está acessando e qual o perfil que está indicado para esse usuário. Em seguida você vai ter um grupo de opções. Você vai ter uma tela inicial, que é essa que está aparecendo. Você vai ter uma opção manifesto, nós vamos falar depois de cada um deles. Você tem uma opção para declaração e movimentação de resíduos, uma opção de certificado, de emissão de destinação final. Você vai ter uma tela de configurações, onde você vai poder atualizar seus dados, caso exista alguma modificação ao longo do tempo, pode cadastrar nova unidade, nós vamos falar mais adiante, alterar sua senha de acesso e adicionar usuários. E você vai ter um campo de ajuda, onde você vai ter, primeiramente, a lista brasileira de resíduos sólidos, que é uma instrução normativa do IBAMA, número 13 de 2012, que define todas a nomenclatura que deve ser usada para todos os resíduos. Se você abrir, clicar nela, você vai ter possibilidade de acessar toda a tabela, toda a instrução normativa do IBAMA, número 13, e você vai poder ter uma indicação de como os resíduos são denominados. Outro ponto importante do campo de ajuda é que você tem o índice do manual de ajuda. O manual de ajuda ele é separado por módulos, como está mostrando na tela aqui. Você tem o módulo primeiro, que é de acesso e cadastramento, o módulo segundo, que é gerando MTR, o módulo segundo, terceiro e quarto, o mesmo tema, módulo quinto, módulo sexto, e assim por diante. Todos os capítulos estão sendo apresentados de uma forma modular. Então você pode, a qualquer momento, entrar no módulo da sua preferência, o que você tem interesse, e clicar e abrir o manual de ajuda correspondente. Além disso, você tem um campo indicado como perguntas frequentes. É uma relação de perguntas onde você pode, inclusive, indicar por filtro. Você pode colocar, por exemplo, a palavra areia. Todas as perguntas e respostas que contenham a palavra areia vão ser apresentadas. E assim por diante. Esse grupo de perguntas e respostas normalmente auxilia a complementação de entendimento que o manual possa não estar trazendo para o usuário, para que ele possa resolver suas dúvidas. Para sair do manual de ajuda, das perguntas frequentes, você vai clicar em voltar e retorna para o acesso. Novamente vamos fazer um acesso então. Uma vez acessado o sistema, você vai ter uma série de opções, manifesto, declaração, certificado, configurações de ajuda, e cada opção tem uma série de funcionalidades. Como manifesto, você pode fazer um manifesto regular, você pode fazer um manifesto utilizando um modelo, você pode cadastrar ou editar um modelo de MTR, você pode
examinar uma listagem de seus MTRs. Você vai ter um relatório desses MTRs em forma Excel. Você vai poder emitir MTRs provisórios. Você vai poder fazer um novo MTR regularizando um MTR provisório e utilizar. Você pode fazer um MTR complementar se for um armazenador temporário. Você pode fazer um relatório de MTRs sobre resíduos que estejam em armazenamento temporário, caso esteja no seu perfil. Você pode fazer um MTR para resíduos controlados, que é o caso de importação. E você finalmente pode fazer um MTR para resíduos de exportação, que também se requer a documentação correspondente. Em seguida você tem a declaração de movimentação de resíduos para o gerador, o mesmo documento para o transportador, o mesmo documento para o destinador. Você vai ter a opção de cadastrar DMRs pendentes e vai ter uma listagem das suas DMRs emitidas e salvas. Quanto ao certificado de destinação final, que é para os destinadores, você pode gerar um certificado chamado CDF para resíduos que tenham ingressado com MTR, para resíduos que tenham ingressado sem MTR, pode gerar um certificado referente a resíduos produzidos durante um acidente rodoviário e pode ter a listagem dos seus CDFs. Quanto às configurações, você vai poder entrar em seus dados, atualizá-los ou modificá-los à medida da necessidade. Você poderá cadastrar novas unidades para o mesmo CNPJ ou CPF. Você poderá alterar a senha recebida para uma senha que seja mais conveniente. E você pode identificar quais usuários estão autorizados para acessar o sistema do seu CNPJ ou incluir usuários inclusive. Além disso, você tem um campo de ajuda, onde vai ter a identificação da listagem brasileira de resíduos sólidos, que é a instrução normativa do IBAMA, número 13. Você vai ter o índice do manual de ajuda, que vai estar distribuído em módulos, cada módulo correspondente a um campo, a uma das funcionalidades, ou algumas das funcionalidades. Em seguida, você vai ter o campo de perguntas frequentes, que é uma listagem de várias perguntas já efetuadas ao longo do tempo, que podem auxiliar a complementação da informação que esteja no manual para a tua melhor compreensão do sistema. No menu Configurações, você vai ter a opção de Meus Dados, através da qual você vai poder revisar os teus dados registrados como usuário e vai poder fazer alterações que sejam necessárias. Entre elas, por exemplo, se a tua licença alterou de número ou validade, se você incluiu caminhões na sua frota, placas novas, enfim. Então, para isso serve a funcionalidade de Meus Dados. Em seguida, existe a funcionalidade Cadastrar Novas Unidades. A situação de cadastramento de novas unidades ocorre quando você tem uma situação onde a empresa tem um único CNPJ e cada unidade independente mantém o mesmo CNPJ. Vamos dar um exemplo meio genérico. O Tribunal de Justiça de um Estado tem um CNPJ. Cada unidade civil é uma unidade com o mesmo CNPJ. Para você poder documentar um MTR saindo resíduo daquela unidade, você precisa ter o endereço daquela unidade. Então aqui o sistema permite que você crie unidades. Isso é válido, por exemplo, para laboratórios, para empresas de alimentação industrial, uma série de atividades. Você pode, portanto, criar quantas unidades você precisa ou deseja, e você vai receber um e-mail, exemplo do primeiro e-mail, com as unidades cadastradas e com novas senhas para essas unidades. Você vai ter que entrar em cada unidade e cadastrar esta unidade. Você pode, por exemplo, como destinador, como gerador, destinador e transportador, ter uma outra unidade com o mesmo CNPJ que seja exclusivamente transportador. Então você vai cadastrar aquela nova unidade só como transportadora. E assim por diante. Outra funcionalidade importante é a alteração de senha de acesso. Você pode desejar alterar a senha que você recebeu para uma senha mais conveniente. Você vai clicar colocando a senha atual, vai colocar a nova senha, confirmar a nova senha, então você vai clicar em alterar a senha. E a nova senha será, inclusive, informada para você via e-mail.
Complementando as funcionalidades de configurações, nós temos a relação dos meus usuários. Então eu vou poder definir como administrador do cadastro, eu vou poder definir quem vai ser usuário e com que nível de acesso. Então quando eu adicionar um usuário, eu vou ter que dizer se ele vai ser um usuário ativo ou usuário administrador. O usuário administrador ele tem a oportunidade de mudar os dados da empresa. O usuário ativo ele só pode fazer emissões, recebimentos de MTR, CDF se for do destinador, mas ele não tem condição de alterar ou incluir inclusive novos usuários. Ao completar os dados do usuário, você vai clicar, se ele for administrador, tiver o acesso como administrador, você vai clicar, ou se ele for um usuário dito, chamado no sistema como normal, ele não seria administrador e não vai ter acesso à questão de dados do usuário. Então, se você não clicar, vai salvar ele como um usuário normal. E aí você vai ter então a listagem dos seus usuários, com os cargos, o tipo dele e vai ter a situação, ativo ou inativo. E eu posso, se eu precisar, clicar aqui em ações para fazer a edição, caso, por exemplo, ocorra uma mudança de cargo, caso ocorra uma mudança de perfil, deixou de ser o usuário normal para ser o administrador, e assim por diante. Então, essas são as funcionalidades ligadas à configuração do sistema.